Mulher negra é humilhada pelos policiais no tribunal ao saber que a juiz faz parte da sua família, imediatamente mudam sua postura. Naquele instante, a verdade que eles tentaram esmagar retornou com uma força capaz de virar o destino de todos. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar da onde você é. O som das algemas ecoou no corredor frio da delegacia anexa ao Tribunal Superior de São Vítor. Aline Marçal, ainda atordoada pelo gás lacrimogênio e pelo empurrão violento contra a pilastra de concreto, sentia o metal gelado apertar seus pulsos. Seus documentos estavam espalhados pelo chão. Papéis que identificavam claramente sua função na ONG de direitos civis, seu vínculo com o tribunal, sua identidade completa. Mas Valdo Ramírez não se deu ao trabalho de ler nada. Ele apenas sorriu, aquele sorriso largo e cruel de quem sabe que a farda o protege. Achei que ia passar despercebida, é? Disse Érico Dornelles, segurando-a pelo braço com força desnecessária. Vocês dessa turma sempre tentam se fazer de vítima. Aline tentou falar, mas a voz saiu embargada. Não por medo, mas por indignação. Ela conhecia seus direitos, sabia que aquilo era ilegal, mas também sabia, pela experiência acumulada em anos de militância, que o sistema muitas vezes protegia seus agentes, não suas vítimas. A sala de custódia era pequena, sem janelas, iluminada apenas por uma lâmpada fluorescente piscante. Ali, longe das câmeras externas, longe dos olhares públicos, Ramírez e Dornelles se sentiram ainda mais à vontade. Comentários racistas começaram a surgir disfarçados de brincadeiras, piadas sobre seu cabelo crespo, insinuações sobre sua presença no protesto, acusações vazias que se acumulavam como tijolos de uma parede invisível. Foi então que Dornelles teve a ideia. Com uma tesoura de ponta-romba encontrada em uma gaveta, ele se aproximou de Aline. Precisa revistar direito. Nunca se sabe o que escondem nesses cabelos, né? O corte foi rápido, irregular, simbólico. Mechas caíram no chão como pedaços de dignidade arrancados à força. Aline fechou os olhos, mas não chorou. Não daria a eles essa satisfação. Do outro lado da sala, encostado na parede, o jovem policial Mateus assistia a tudo com o estômago embrulhado. Ele tinha entrado na corporação havia apenas 6 meses, movido por ideais de justiça e proteção. Mas o que via agora não era nada disso. Com as mãos trêmulas, discretamente, retirou o celular do bolso e começou a gravar. 3 andares acima, na sala ampla e silenciosa de seu gabinete, a juíza Helena Marçal revisava pela 3ª vez o dossiê que vinha construindo havia meses. Eram páginas e mais páginas de denúncias arquivadas, relatos de vítimas que nunca chegaram a virar processos, registros internos que misteriosamente desapareciam dos sistemas oficiais. No centro de tudo, 2 nomes se repetiam com frequência perturbadora: Valdo Ramírez e Érico Dornelles. Helena sabia que ainda não tinha provas suficientes para uma acusação formal. Precisava de algo concreto e irrefutável, que não pudesse ser varrido para debaixo do tapete como tantos outros casos. Mas a urgência moral pesava sobre seus ombros. Quantas pessoas ainda seriam humilhadas, agredidas, silenciadas enquanto ela esperava pelo momento certo? Sua trajetória até ali não havia sido fácil. Mulher negra em um judiciário predominantemente branco e masculino, Helena aprendeu desde cedo que teria que ser 2 vezes melhor, 2 vezes mais preparada, 2 vezes mais cautelosa. Cada decisão sua era escrutinada com lupa, cada sentença questionada. Mas foi justamente essa pressão constante que a transformou na magistrada mais respeitada e temida do Estado. Sua integridade era inegociável, sua firmeza lendária. Naquela manhã, porém, algo a incomodava mais que o usual. Aline havia dito que passaria no tribunal para deixar uns documentos, mas ainda não tinha aparecido.
Helena olhou o relógio. Já passava das 11 horas. Conhecia a sobrinha bem o suficiente para saber que ela era pontual, organizada. A ausência não fazia sentido. Foi quando a secretária bateu na porta, trazendo uma notificação interna. Uma mulher detida na custódia insistia em falar com a juíza Helena Marçal. O nome registrado era Aline Marçal. O sangue de Helena gelou. Por um instante, ficou paralisada, processando a informação. Depois, sem dizer uma palavra, levantou-se e caminhou com passos firmes em direção aos elevadores. Contrariando todos os protocolos, desceu pessoalmente até o setor de custódia, uma área que juízes raramente visitavam. Os corredores do subsolo eram mais escuros, mais sujos, mais brutais que os andares superiores. Ali, longe da pompa do tribunal, a realidade do sistema se revelava sem filtros. Helena sentia o cheiro de mofo misturado ao desinfetante barato. Suas saltos ecoavam no piso de cimento rachado. Quando chegou à porta da sala de custódia, 2 guardas tentaram barrar sua entrada. "Doutora, a senhora não pode..." começou um deles, mas o olhar de Helena o silenciou imediatamente. Ela abriu a porta. A cena diante de seus olhos pareceu congelar o tempo. Aline estava sentada em uma cadeira de metal, ainda algemada, com o cabelo mutilado de forma grotesca. Mechas irregulares caíam sobre o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Ao ver a tia, Aline não disse nada. Apenas sustentou o olhar, e naquele silêncio estava contida toda a dor, toda a revolta, toda a história de violências repetidas que se perpetuavam geração após geração. Ramírez e Dornelles, que conversavam despreocupadamente no canto da sala, empalideceram ao reconhecer a juíza. O sorriso de Dornelles morreu em seus lábios. Ramírez engoliu seco, tentando rapidamente formular alguma justificativa. Helena não gritou. Não precisava. Sua voz saiu baixa, controlada, mas carregada de uma autoridade que fazia as paredes tremerem. "Quero todos os registros desta detenção, todas as imagens, todos os relatórios. Agora." O silêncio que se seguiu foi absoluto. E naquele momento, Ramírez e Dornelles compreenderam que haviam cometido o erro de suas vidas. A sala de custódia transformou-se em um cenário de pânico contido. Ramírez tentou articular uma resposta, mas as palavras saíam atropeladas, inconsistentes. Dornelles olhava para os lados como se buscasse uma saída invisível, uma brecha no protocolo que pudesse salvá-los daquele momento. Helena não desviou o olhar. Permaneceu parada na entrada, imponente em seu terno escuro, enquanto os 2 policiais se encolhiam diante dela. Atrás da juíza, os guardas que tentaram impedi-la agora se afastavam, conscientes de que algo muito maior do que uma simples detenção estava em jogo. "Desamarrem minha sobrinha, imediatamente", ordenou Helena, e sua voz, embora calma, não admitia contestação. As algemas foram retiradas com mãos trêmulas. Aline esfregou os pulsos marcados pelo metal, mas manteve a postura ereta. Não queria demonstrar fraqueza. Não permitiria que aqueles homens a vissem quebrada. Helena se aproximou, tocou suavemente o ombro da sobrinha e, sem palavras, examinou os danos. O cabelo cortado de forma irregular, quase violenta, era mais que um ato de humilhação pessoal. Era um símbolo histórico de dominação, um eco de práticas escravistas que buscavam apagar identidade e dignidade. A juíza conhecia bem aquela história. Carregava-a em seu próprio corpo, em sua própria trajetória. "Vocês têm noção do que fizeram?" perguntou Helena, finalmente voltando-se para os policiais. "Não apenas a ela, a vocês mesmos, a tudo que a farda deveria representar." Ramírez tentou recuperar alguma autoridade. "Doutora, houve um mal-entendido. A manifestação estava ficando violenta. Ela não se identificou adequadamente." "Silêncio!" cortou Helena.
Seus relatórios vão falar por vocês. As imagens vão falar. E eu garanto que desta vez, diferente de todas as outras, vocês vão responder. Foi então que Mateus deu um passo à frente. O jovem policial, até então invisível no canto da sala, revelou o celular que segurava. Doutora, eu gravei tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ramírez e Dornelles se viraram para Mateus com expressões de incredulidade e fúria. O jovem agente estava pálido, mas firme. Sabia que aquele momento definiria não apenas o destino daqueles policiais, mas também o seu próprio futuro na corporação. Helena estendeu a mão. Passe-me o dispositivo. Ele será preservado como evidência oficial. Mateus entregou o celular e, ao fazê-lo, selou sua sorte. Não haveria volta. Ele havia escolhido um lado, o lado da justiça, mesmo que isso custasse sua carreira, sua segurança, talvez até sua vida. Helena guardou o aparelho com cuidado, depois virou-se para Aline. Vamos sair daqui. Você precisa de atendimento médico e um registro formal de tudo o que aconteceu. Enquanto tia e sobrinha deixavam a sala, seguidas por Mateus, Ramírez e Dornelles permaneceram paralisados. Sabiam que algo havia mudado irreversivelmente. A impunidade que os protegia por anos começava a rachar. Nos corredores do tribunal, funcionários observavam a cena com olhares curiosos e apreensivos. Helena caminhava com Aline ao seu lado, protegendo-a simbolicamente com sua presença. Mas ambas sabiam que aquilo era apenas o começo. A batalha real estava por vir. No andar superior, a notícia já começava a se espalhar. Assessores cochichavam, advogados trocavam mensagens. E em uma sala discreta nos fundos do edifício, César Varela, promotor público e velho conhecido de Érico Dornelles, recebia uma ligação urgente. Ao desligar o telefone, seu rosto estava sombrio. Já planejava os próximos movimentos. Enquanto isso, do lado de fora do tribunal, o celular de um jornalista investigativo vibrava com uma mensagem anônima. Anexado, um vídeo que em poucas horas mudaria o rumo de tudo. O vídeo levou menos de 3 horas para viralizar. O jornalista Túlio Braga, conhecido por suas investigações sobre abusos policiais, recebeu o arquivo anônimo enquanto almoçava em um café próximo ao tribunal. Ao assistir às imagens, sentiu o estômago revirar. Não era apenas mais um caso de violência policial. Era um retrato brutal e incontestável de racismo institucional capturado em tempo real. Túlio sabia o peso daquilo. Publicou o vídeo em seu canal investigativo com uma introdução sóbria, sem sensacionalismo desnecessário. As imagens falavam por si. Aline algemada, os insultos, o corte de cabelo executado como ritual de humilhação. Em minutos, as redes sociais explodiram. Justiça por Aline tornou-se trending topic em menos de 1 hora. Grupos de direitos humanos compartilharam o vídeo milhares de vezes. Artistas, influenciadores, acadêmicos e cidadãos comuns manifestaram indignação. A foto de Aline com o cabelo mutilado se transformou em símbolo instantâneo de uma luta muito maior. Mas ao lado da solidariedade veio também a reação. Perfis conservadores começaram a questionar a narrativa. E se ela realmente estava provocando? Perguntavam alguns. Os policiais só estavam fazendo seu trabalho, argumentavam outros. A polarização se instalou rapidamente, dividindo o país entre aqueles que viam racismo sistêmico e aqueles que enxergavam apenas um incidente isolado. No tribunal, Helena convocou uma reunião de emergência com a presidência da corte. Exigiu acesso imediato a todas as câmeras de segurança do edifício, a todos os registros de entrada e saída, a todos os relatórios policiais do dia. Solicitou também que Ramírez e Dornelles fossem afastados imediatamente de suas funções enquanto corria a investigação. A resposta, porém, não foi a que ela esperava.
O desembargador Augusto Frias, presidente do tribunal, um homem de cabelos grisalhos e postura aristocrática, a recebeu com frieza calculada. Juíza Helena, compreendo sua indignação, mas precisamos agir com cautela. Há questões de ordem processual que não podem ser ignoradas. Questões de ordem? Repetiu Helena, controlando a raiva. 2 policiais mutilaram minha sobrinha dentro deste tribunal. Isso não é questão de ordem, é crime. Frias ajustou os óculos, calculista. Justamente por ser sua sobrinha, Helena, você não pode conduzir este caso. Há conflito de interesses evidente. A juíza sentiu o golpe antes mesmo de vê-lo concretizado. Sabia que aquilo viria, mas não imaginava que seria tão rápido. Então, afaste-me formalmente, mas não deixe este caso morrer na burocracia como tantos outros. Não se preocupe, a justiça seguirá seu curso, respondeu Frias com um sorriso que não alcançava os olhos. Helena saiu da reunião sabendo exatamente o que aquelas palavras significavam. Seguir seu curso era código para vamos enterrar isso discretamente, mas desta vez ela não permitiria. Enquanto isso, na delegacia central, Ramírez e Dornelles eram recebidos como heróis por parte da corporação. Colegas cumprimentavam-nos, batiam em seus ombros, faziam piadas sobre mimimi de direitos humanos. A mensagem era clara. Eles estavam protegidos. O sistema cuidaria deles. Mas nem todos compartilhavam daquela visão. Mateus, o jovem policial que gravara o vídeo, começou a sentir o peso de sua escolha. Olhares hostis o seguiam pelos corredores. Conversas cessavam quando ele se aproximava. Alguém rabiscou traidor em seu armário. Isolado e assustado, Mateus procurou ajuda. Através de contatos discretos, chegou até a ONG onde Aline trabalhava. Lá, foi recebido por Marcela Quintana, advogada veterana especializada em casos de abuso policial. Ela ouviu seu relato com atenção. Depois disse com firmeza: "Você fez a coisa certa, agora vamos te proteger." Marcela sabia que Mateus seria essencial para o processo. Uma testemunha interna, com credibilidade institucional, poderia fazer toda a diferença. Mas também sabia que protegê-lo seria um desafio. A corporação não perdoava facilmente aqueles que quebravam o pacto de silêncio. A notícia do afastamento de Helena do caso chegou às redes sociais antes mesmo da decisão oficial ser publicada. Vazamentos internos alimentavam a indignação pública. Grupos organizados começaram a se mobilizar. Na manhã seguinte, uma vigília se formou em frente ao Tribunal Superior de São Vítor, com centenas de pessoas carregando cartazes, velas e flores. No centro de tudo, a imagem ampliada de Aline com o cabelo cortado. A ONG de Direitos Civis, onde Aline atuava, tornou-se alvo imediato de retaliação. Inspetores fiscais apareceram sem aviso prévio, alegando irregularidades administrativas. Documentos foram apreendidos. Contas bancárias, bloqueadas temporariamente para investigação de origem de recursos. Era o modus operandi clássico. Quando não conseguem calar a voz, atacam a estrutura. Aline, ainda se recuperando do trauma, viu sua vida virar de cabeça para baixo. Jornalistas acampavam na porta de sua casa. Suas redes sociais foram invadidas por mensagens de apoio, mas também por ataques violentos e ameaças de morte. Perfis anônimos publicavam seu endereço, seu telefone, detalhes de sua rotina. A exposição era sufocante. Marcela Quintana assumiu a defesa jurídica de Aline e coordenou uma rede de proteção. Advogados voluntários, psicólogos, especialistas em segurança digital. Todos se mobilizaram para garantir que Aline não enfrentasse aquilo sozinha. Mas a pressão era imensa. Em uma reunião reservada no escritório da ONG, Marcela apresentou a Aline uma proposta que havia chegado através de intermediários do Estado. É um acordo. Indenização de valor considerável, tratamento psicológico custeado e, em troca, silêncio.
Você assina um termo de confidencialidade e o caso é encerrado administrativamente. Aline olhou para os papéis sobre a mesa. A tentação era real. Poderia encerrar aquele pesadelo, proteger a ONG, voltar a ter alguma privacidade. Mas, ao fechar os olhos, via outras mulheres, outras Alines que vieram antes e que viriam depois. Quantas haviam sido silenciadas exatamente assim? Quantas aceitaram acordos porque não tinham forças, recursos ou apoio para continuar? Se eu aceitar isso, eles vencem, disse Aline, sua voz firme, apesar do cansaço visível. E não é só sobre mim. Nunca foi. Marcela assentiu, um misto de admiração e preocupação no olhar. Então você precisa saber que o caminho será muito mais difícil. Eles vão intensificar os ataques, vão tentar te desacreditar, te isolar, te quebrar. Deixa eles tentarem, respondeu Aline. A recusa do acordo foi anunciada publicamente. A reação foi imediata e dupla. Apoiadores celebraram a coragem. Opositores intensificaram os ataques, acusando Aline de buscar holofotes e vitimização profissional. Foi nesse contexto que surgiu o movimento Ordem e Honra. Liderado por um ex-coronel reformado chamado Beirão Salvaterra, o grupo se apresentava como defensor das forças de segurança injustiçadas. Realizaram manifestações paralelas, sempre em frente aos locais onde aconteciam vigílias por Aline. Usavam uniformes paramilitares, bandeiras nacionais e discursos inflamados sobre lei e ordem. Beirão era carismático e estratégico. Em entrevistas, falava com um tom moderado, sempre negando qualquer motivação racista. Não é sobre cor de pele, é sobre respeito à autoridade. Se deixarmos que um vídeo editado destrua a carreira de bons policiais, ninguém mais vai querer proteger a sociedade. O discurso encontrava eco em parcelas significativas da população. O país parecia dividido em trincheiras, incapaz de dialogar. E no meio dessa guerra narrativa, Aline se tornava algo que nunca quis ser. Um símbolo disputado, interpretado e reinterpretado por todos os lados. Enquanto isso, nos bastidores, Helena continuava trabalhando. Oficialmente afastada do caso, ela usava seus contatos e sua experiência para alimentar discretamente a investigação que Marcela conduzia. Documentos antigos começavam a aparecer. Testemunhas esquecidas eram localizadas. E um padrão começava a se revelar. Ramírez e Dornelles não eram casos isolados. Faziam parte de algo maior. A investigação conduzida por Marcela Quintana começou a descortinar uma realidade muito mais sombria do que se imaginava inicialmente. Não eram apenas dois policiais com histórico de violência. Era uma rede de proteção institucional que vinha operando silenciosamente há décadas, arquivando denúncias, intimidando testemunhas e blindando agentes envolvidos em abusos sistemáticos. Um ponto crucial surgiu quando Túlio Braga, o jornalista investigativo, conseguiu acesso a arquivos digitais antigos da Corregedoria da Polícia. Alguém de dentro, usando criptografia e canais seguros, havia vazado documentos explosivos. Entre eles, estava um padrão perturbador. Pelo menos 17 denúncias formais contra Ramírez e Dornelles nos últimos 8 anos. Todas arquivadas. Todas com a mesma assinatura de aprovação. César Varela, na época, atuando como promotor responsável pela análise de casos de abuso policial. Quando Túlio publicou a matéria com os documentos escaneados, a repercussão foi imediata. Varela foi obrigado a dar explicações públicas. Em entrevista coletiva, manteve a postura defensiva. Arquivamento não significa impunidade, significa insuficiência de provas. Cada caso foi analisado criteriosamente dentro da lei, mas a opinião pública não aceitava mais essas justificativas. A hashtag Varela Responde tomou as redes sociais. Grupos de vítimas anteriores começaram a se manifestar.
compartilhando suas próprias histórias de violência, humilhação e processos que nunca foram adiante. Uma delas era Joana Liberato, mulher negra, mãe de 3 filhos, que em 2019 teve o filho adolescente espancado por Ramírez durante uma abordagem de rotina. Na época, ela tentou processar, mas foi desencorajada, ameaçada e, por fim, viu o caso ser arquivado por falta de provas conclusivas. Joana aceitou participar de uma audiência pública organizada pela ONG. Sentada ao lado de Aline, com as mãos entrelaçadas, contou sua história diante de câmeras, jornalistas e dezenas de pessoas. Sua voz tremia, mas não fraquejava. Meu filho tinha 15 anos, voltava da escola. Foi jogado no chão, pisado, chamado de marginal. Até hoje ele tem pesadelos, e eu fui tratada como se estivesse inventando tudo. A comoção foi imensa. Outras vítimas começaram a surgir. A cada depoimento ficava mais claro que Aline não era uma exceção. Era apenas a primeira a ter sua história amplificada, a primeira cujo caso não poderia ser facilmente abafado por conta da posição de sua tia no judiciário. Enquanto isso, dentro da corporação policial, a pressão sobre Matheus aumentava exponencialmente. Ele foi convocado para uma reunião com o coronel Esteves, comandante do batalhão. O encontro foi tenso, calculado. Esteves não gritou, não ameaçou abertamente. Apenas fez perguntas envenenadas. Você tem certeza de que quer continuar com isso, Matheus? Pensa no seu futuro, nas oportunidades que pode estar perdendo, na confiança que está quebrando. Matheus sabia o que aquilo significava. Não era apenas sua carreira que estava em jogo, era sua segurança. Policiais que denunciavam colegas muitas vezes ficavam sem apoio em situações de risco, sofriam acidentes inexplicáveis ou eram transferidos para áreas perigosas, sem cobertura adequada. Mas Matheus havia feito sua escolha. Sob orientação de Marcela, formalizou sua posição como testemunha protegida e passou a residir em local sigiloso. A ONG, com apoio de organizações internacionais de direitos humanos, garantiu sua segurança temporária. Ele se tornou uma peça fundamental do processo, não apenas pelo vídeo que gravou, mas pelos relatos detalhados que forneceu sobre a cultura de impunidade dentro da corporação. Paralelamente, Helena recebia visitas discretas em sua casa. Advogados, acadêmicos, ativistas, todos querendo entender como reverter o afastamento dela do caso. A juíza, porém, era estratégica. Sabia que uma batalha judicial formal para retornar ao processo poderia levar meses. Em vez disso, optou por alimentar a investigação independente, fornecendo orientações legais, indicando caminhos processuais e usando sua influência para garantir que o caso não fosse transferido para um juiz complacente. E então, algo inesperado aconteceu. Uma carta anônima chegou ao gabinete de Helena, enviada por correio comum, sem remetente. Dentro, havia cópias de registros financeiros mostrando transferências bancárias suspeitas entre contas ligadas a Ramírez, Dornelles e empresários locais. O documento sugeria propina, favorecimento e um esquema mais amplo de corrupção envolvendo a polícia e setores do judiciário. Helena leu tudo com atenção cirúrgica. Depois, ligou para Marcela. Precisamos conversar, pessoalmente. Isso é maior do que imaginávamos. O encontro entre Helena e Marcela aconteceu em um café discreto, longe do centro da cidade. Sentadas em uma mesa nos fundos, longe de ouvidos curiosos, as duas mulheres analisaram os documentos que haviam chegado anonimamente. As transferências bancárias revelavam um padrão. Valores regulares depositados em contas de Ramírez e Dornelles, sempre logo após operações policiais em determinadas regiões comerciais da cidade. Isso não é só sobre racismo ou abuso de poder, disse Marcela, passando o dedo sobre os números impressos. É extorsão,
Eles estavam cobrando de comerciantes para garantir segurança. Quem não pagava sofria blitzes constantes, multas fabricadas, mercadorias apreendidas sob falsas acusações. Helena assentiu, absorvendo cada detalhe. E os empresários que aparecem aqui como pagadores. Reconheço alguns nomes. São pessoas influentes. Se isso vier à tona, não vão querer ser associados a um esquema desses. Vão tentar negar, destruir evidências ou, pior, usar seu poder para enterrar a investigação. Por isso precisamos agir rápido, respondeu Marcela, antes que descubram que temos essas informações. As duas traçaram uma estratégia. Marcela levaria os documentos financeiros para análise pericial, confirmando a autenticidade e rastreando a origem das transferências. Helena, mesmo oficialmente afastada, usaria seus contatos no Ministério Público Federal para garantir que o caso ganhasse proteção de instâncias superiores, fora do alcance de Varela e seus aliados locais. Enquanto isso, a vida de Aline continuava sendo um furacão. Entrevistas, audiências públicas, reuniões com organizações internacionais de direitos humanos. Ela havia se tornado porta-voz involuntária de uma causa que a ultrapassava. Recebia mensagens diárias de pessoas que haviam sofrido abusos semelhantes, pedindo orientação, desabafando traumas, buscando algum tipo de justiça que o sistema nunca lhes oferecera. Uma dessas mensagens chamou sua atenção. Era de uma mulher chamada Cíntia Moura, ex-funcionária da Corregedoria da Polícia. Cíntia dizia ter informações importantes, mas com medo de represálias, pedia um encontro sigiloso. Aline, cautelosa, consultou Marcela antes de responder. Juntas, organizaram um encontro seguro em um escritório protegido da ONG. Cíntia chegou visivelmente nervosa, olhando constantemente para trás como se esperasse ser seguida. Sentou-se e, com voz trêmula, começou a falar. Trabalhei 7 anos na Corregedoria. Vi denúncias contra Ramírez e Dornelles chegar em minha mesa dezenas de vezes. Minha função era arquivá-las. Não porque não havia provas, mas porque havia ordens superiores. Ordens de Varela, que na época coordenava diretamente com a polícia. Ele dizia que policiais não podiam ser desmoralizados publicamente e que algumas situações exigiam métodos firmes. Aline sentiu o estômago apertar. Você tem como provar isso? Cíntia hesitou. Depois tirou da bolsa um pendrive. Fiz cópias, e-mails, memorandos internos, áudios de reuniões. Guardei tudo porque sabia que um dia isso voltaria. Não imaginava que seria assim, mas... Eu não posso mais ficar calada. Marcela pegou o pendrive com cuidado, como quem segura uma bomba prestes a explodir. Você sabe o risco que está correndo ao nos entregar isso? Sei, respondeu Cíntia, os olhos marejados. Mas vendo aquela moça com o cabelo cortado, vendo a coragem dela em não aceitar o acordo, percebi que se eu não fizesse nada agora, seria cúmplice para sempre. A revelação de Cíntia mudou completamente o panorama do caso. Não se tratava mais apenas de 2 policiais violentos, mas de uma estrutura deliberada de encobrimento que envolvia o próprio sistema de correição interna. Marcela imediatamente acionou peritos digitais para autenticar os arquivos e preparar um relatório técnico irrefutável. Enquanto isso, Túlio Braga recebia outra ponta. Um informante anônimo o contatou através de canais criptografados, oferecendo documentos que mostravam que várias das denúncias arquivadas por Varela haviam sido acompanhadas de contribuições de sindicatos policiais para campanhas políticas que ele apoiava. Não era propina direta, mas um jogo de favores que criava uma rede de proteção mútua. O jornalista sabia que publicar aquilo sem confirmação sólida seria arriscado demais. Poderia abrir processos por difamação, dar munição para desacreditar toda a investigação. Decidiu trabalhar junto com Marcela, cruzando as informações do pendrive de Cíntia com os documentos que havia recebido.
o quebra-cabeça começava a se montar. E a imagem que emergia era assustadora. Não eram indivíduos isolados agindo por conta própria, mas um sistema inteiro construído para proteger seus próprios membros, mesmo quando estes cometiam os crimes mais graves contra os cidadãos que deveriam proteger. Helena, ao receber o relatório preliminar de Marcela, sentiu um misto de validação e fúria. Tudo o que ela suspeitava durante meses de investigação discreta estava ali, documentado, irrefutável. Mas também sabia que o próximo passo seria o mais perigoso, tornar tudo isso público de forma que não pudesse ser ignorado ou manipulado. A estratégia para tornar as evidências públicas precisava ser cirúrgica. Marcela, Helena e Túlio se reuniram novamente, desta vez com a presença de Aline e de representantes de 3 organizações internacionais de direitos humanos. A sala estava tensa, mas organizada. Cada um trazia sua expertise. Marcela com a estratégia jurídica, Túlio com o impacto midiático, Helena com o conhecimento dos trâmites judiciais e as ONGs com a proteção institucional e pressão internacional. Não podemos simplesmente jogar tudo na internet, alertou Helena. Precisamos de uma sequência coordenada. Primeiro, protocolar formalmente no Ministério Público Federal. Depois, simultaneamente, divulgar para a imprensa e acionar organismos internacionais. Se fizermos na ordem errada, dão tempo para destruir provas ou construir narrativas de defesa. Marcela concordou. E precisamos proteger Cíntia. No momento em que isso vier à tona, ela se torna alvo imediato. Já estamos providenciando sua transferência para um programa de proteção a testemunhas, mas isso leva tempo. Aline, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. E as outras vítimas? Joana, as pessoas que estão começando a se manifestar, elas também correm risco. Se isso explodir do jeito errado, podem sofrer retaliação antes mesmo de termos proteção organizada para elas. Era uma preocupação legítima. A experiência mostrava que exposição sem proteção adequada transformava vítimas em alvos. Decidiram, então, criar uma força-tarefa de apoio psicológico e jurídico para todas as pessoas que haviam se manifestado publicamente, garantindo que ninguém ficasse desprotegido. Enquanto os preparativos avançavam, do outro lado da cidade, Ramírez e Dornelles sentiam o cerco se apertar. Conversas interceptadas pela corregedoria mostravam um nervosismo crescente. Eles sabiam que algo estava sendo preparado, mas não conseguiam dimensionar a extensão do problema. Beirão Salvaterra, líder do movimento Ordem e Honra, os aconselhava a permanecer firmes e não ceder a pressões. Vocês são heróis injustiçados, dizia Beirão em reuniões privadas. A narrativa deles só funciona se vocês fraquejarem. Mantenham a postura. Temos apoio político, temos a opinião pública dividida, isso ainda pode virar a nosso favor. Mas a confiança de Beirão era mais performática do que real. Nos bastidores, ele começava a se distanciar discretamente dos 2 policiais, percebendo que a maré poderia mudar rapidamente. Políticos que antes apoiavam abertamente o movimento começavam a moderar discursos, usando termos mais cautelosos, preparando saídas estratégicas caso o escândalo explodisse de vez. Foi em meio a essa tensão que César Varela cometeu um erro fatal. Acuado pelas investigações e sentindo a pressão aumentar, ele tentou contatar Cíntia Moura. Deixou mensagens em seu telefone antigo, enviou e-mails velados pedindo uma conversa reservada para esclarecer mal-entendidos. Não sabia que Cíntia já estava sob proteção da ONG e que todas as suas comunicações estavam sendo monitoradas e documentadas por ordem judicial. Marcela recebeu a transcrição das mensagens com um sorriso discreto. Ele acabou de nos dar a confirmação que precisávamos. Está tentando intimidar uma testemunha. Isso é obstrução de justiça. A peça final estava se encaixando. Helena, através de seus contatos no Ministério Público Federal,
conseguiu garantir que o caso seria assumido por uma força-tarefa especial blindada contra interferências locais. Um procurador federal chamado Augusto Vilar, conhecido por sua atuação firme em casos de corrupção policial, aceitou coordenar a investigação. Vilar era meticuloso e implacável. Analisou todos os documentos fornecidos por Marcela, ouviu os depoimentos gravados, examinou as perícias técnicas. Depois, convocou uma coletiva de imprensa que sacudiu o país. Com expressão grave, anunciou: o Ministério Público Federal está formalmente instaurando investigação sobre um esquema sistemático de extorsão, abuso de autoridade e obstrução de justiça envolvendo membros da polícia e do sistema judiciário do Estado. Várias pessoas serão intimadas a depor nos próximos dias. A repercussão foi instantânea. Programas de televisão interromperam sua programação normal. Redes sociais explodiram em debates acalorados. O movimento Ordem e Honra tentou organizar uma manifestação de apoio aos policiais, mas a adesão foi significativamente menor do que esperavam. A narrativa estava mudando. Ramírez e Dornelles, que até então se sentiam protegidos pela farda e pelos aliados, começaram a perceber que estavam sozinhos. Advogados que antes se ofereciam para defendê-los gratuitamente começaram a recuar, alegando conflitos de agenda. Colegas que os cumprimentavam nos corredores agora desviavam o olhar. Mateus, ainda sob proteção, assistia a tudo com um misto de alívio e apreensão. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas também sentia que havia feito a escolha certa. Em uma sessão com a psicóloga fornecida pela ONG, ele desabafou: eu entrei na polícia querendo proteger pessoas. Ver o que vi naquele dia. Não consigo mais fingir que não aconteceu. Enquanto isso, Aline continuava sua rotina de entrevistas e audiências, mas agora com uma percepção diferente. Não era mais apenas uma vítima pedindo justiça. Era parte de um movimento maior, uma engrenagem essencial em uma transformação que poderia mudar estruturas inteiras. E isso, ao mesmo tempo que a fortalecia, também a assustava. Em uma conversa noturna com Helena, Aline confessou suas dúvidas. E se tudo isso não mudar nada? E se no final apenas condenarem 2 policiais e o sistema continuar intocado? Helena segurou a mão da sobrinha com firmeza. Então, teremos aberto uma brecha. E brechas, por menores que sejam, deixam entrar luz. E onde entra luz, nada permanece igual. O dia do primeiro depoimento oficial chegou envolto em um clima de tensão que se espalhava pelas ruas de São Vítor como uma tempestade anunciada. Centenas de pessoas se aglomeravam em frente ao prédio do Ministério Público Federal, divididas em 2 grupos distintos, separados por barreiras policiais e uma distância simbólica intransponível. De um lado, cartazes pedindo justiça para Aline e todas as vítimas de abuso policial. Do outro, bandeiras defendendo Ramírez e Dornelles como soldados injustiçados por uma agenda ideológica. Dentro do edifício, Cíntia Moura se preparava para prestar seu depoimento. Estava visivelmente nervosa. As mãos tremiam enquanto segurava um copo d'água. Marcela permaneceu ao seu lado durante todo o processo, oferecendo apoio silencioso. O procurador Augusto Vilar conduziu a sessão com precisão técnica, fazendo perguntas diretas, cruzando informações, construindo um quadro detalhado da operação de encobrimento. A senhora pode confirmar que recebeu ordens diretas do promotor César Varela para arquivar denúncias contra os policiais Valdo Ramírez e Érico Dornelles? Perguntou Vilar, sua voz firme ecoando na sala. Cíntia respirou fundo. Sim, em pelo menos 12 ocasiões entre 2018 e 2022. Ele dizia que policiais precisavam de margem de ação e que denúncias vindas de determinados perfis. Ele se referia a pessoas negras e de comunidades periféricas. Não tinham credibilidade suficiente para justificar processos formais.
O depoimento foi devastador. Cada palavra de Cíntia desmontava a narrativa de que os arquivamentos eram decisões técnicas baseadas em falta de provas. Revelavam, ao contrário, um sistema deliberado de discriminação e proteção institucional. Enquanto isso, em outra sala do mesmo edifício, César Varela aguardava para ser ouvido. Seu advogado, um criminalista caro e conhecido por defender casos impossíveis, tentava negociar prazos, questionar procedimentos, ganhar tempo. Mas Vilar era inflexível. Seu cliente será ouvido hoje conforme agendado. Qualquer tentativa de adiamento será interpretada como obstrução. Quando finalmente chegou sua vez, Varela entrou na sala com a postura estudada de quem estava acostumado a controlar ambientes. Tentou manter o tom professoral, explicativo, como se estivesse esclarecendo um mal-entendido administrativo. Mas à medida que Vilar apresentava documentos, e-mails, áudios e principalmente as tentativas recentes de contatar Cíntia, a máscara começou a rachar. Promotor Varela, o senhor pode explicar por que tentou contatar uma testemunha protegida após o início formal desta investigação? A pergunta de Vilar foi cirúrgica. Eu apenas queria esclarecer alguns pontos, garantir que não houvesse interpretações equivocadas de decisões administrativas antigas. A resposta soou fraca até para seus próprios ouvidos. O senhor está ciente de que tentativa de intimidação de testemunha é crime previsto no Código Penal? Varela empalideceu. Seu advogado pediu uma pausa, mas o estrago estava feito. As imagens do depoimento, embora protegidas por sigilo inicial, vazaram resumos para a imprensa. Túlio Braga publicou uma matéria intitulada "Promotor que arquivou denúncias tentou intimidar testemunha". E a repercussão foi imediata. Manifestações que antes eram divididas começaram a pender para um lado. Mesmo entre aqueles que defendiam lei e ordem, começava a ficar claro que o caso não era sobre proteger bons policiais, mas sobre encobrir crimes sistemáticos. Políticos que apoiavam o movimento Ordem e Honra começaram a cancelar compromissos públicos, alegando agendas conflitantes. Beirão Salvaterra, percebendo que a maré havia virado definitivamente, fez um movimento desesperado. Convocou uma entrevista coletiva onde tentou se distanciar de Ramírez e Dornelles, alegando que seu movimento sempre foi sobre princípios gerais e não sobre casos específicos. A manobra foi vista como traição pelos próprios apoiadores e o movimento começou a se desintegrar internamente. No tribunal, Helena recebia notícias através de Marcela. O recurso que pedia seu afastamento do caso estava sendo reavaliado. Juristas e entidades de classe se manifestaram publicamente defendendo que o parentesco com a vítima não configurava impedimento legal absoluto, especialmente considerando que outros juízes poderiam ter conflitos de interesse menos óbvios, mas igualmente problemáticos. Um movimento de desembargadores progressistas começou a pressionar pela recondução de Helena ao processo. Aline, acompanhando tudo de perto, sentia-se dividida entre esperança e exaustão. O peso de ser símbolo público era esmagador. Cada vitória processual era celebrada como se fosse sua pessoalmente. Cada revés era sentido como fracasso coletivo. Em uma sessão de terapia fornecida pela ONG, ela desabafou. Às vezes, esqueço que sou uma pessoa, não apenas uma causa. Tenho medo de nunca mais conseguir ser só Aline. A terapeuta, uma mulher negra de meia-idade, chamada Doutora Núbia, respondeu com gentileza. Você sempre será Aline. O que está acontecendo não te define, revela. Revela sua força, mas também seus limites. E reconhecer limites não é fraqueza. Enquanto isso, Ramírez e Dornelles, sentindo o cerco se fechar definitivamente, começaram a mostrar rachaduras em sua aliança. Dornelles procurou um advogado separadamente, sinalizando possível delação premiada.
Ramírez, ao saber disso através de contatos internos, sentiu-se traído. A unidade que os protegia começava a se desfazer. Mateus, ainda sob proteção, foi chamado para prestar depoimento formal. Diferente de Cíntia, que estava nervosa, mas determinada, Mateus parecia em paz. Relatou com detalhes técnicos tudo o que presenciou. Descreveu a cultura de silêncio dentro da corporação. Explicou como jovens policiais eram moldados a aceitar abusos como parte do trabalho. Seu depoimento foi tão impactante que Vilar decidiu usá-lo como peça central da acusação. No final daquela semana, o Ministério Público Federal anunciou formalmente Valdo Ramírez e Érico Dornelles seriam indiciados por abuso de autoridade, lesão corporal qualificada por motivação racial, injúria racial e constrangimento ilegal. César Varela seria indiciado por obstrução de justiça e prevaricação. Outros nomes seriam investigados nos desdobramentos do caso. A notícia reverberou pelo país. Pela primeira vez em décadas, o sistema parecia estar respondendo. Não era vitória completa, não era transformação estrutural imediata, mas era uma fissura real no muro da impunidade. A notícia dos indiciamentos provocou reações em cadeia por todo o país. Universidades promoveram debates sobre racismo institucional. Advogados especializados em direitos humanos começaram a revisar casos antigos arquivados. E vítimas que haviam desistido de buscar justiça começaram a procurar a ONG onde Aline trabalhava. O escritório, antes modesto e com recursos limitados, precisou abrir um sistema de triagem para conseguir atender a demanda crescente. Marcela Quintana se via dividida entre dezenas de casos simultâneos, todos ecoando o mesmo padrão: abuso policial, denúncias arquivadas, vítimas silenciadas. Era como se a coragem de Aline tivesse aberto uma comporta, liberando um rio de histórias represadas por anos de medo e descrença no sistema. Helena, finalmente reconduzida ao processo após decisão colegiada do tribunal, que reconheceu sua imparcialidade profissional, retomou a cadeira de juíza no caso com uma determinação renovada. Sua primeira ação foi solicitar acesso completo aos arquivos da Corregedoria dos últimos 10 anos, não apenas os relacionados a Ramírez e Dornelles, mas todos os casos de denúncia contra policiais no estado. A dimensão do padrão precisava ser revelada. Quando os arquivos chegaram, ocuparam 3 salas inteiras, milhares de páginas, centenas de casos, um mosaico devastador de violência sistemática. Helena designou uma equipe de assistentes para catalogar e cruzar informações. O que encontraram foi chocante. Aproximadamente 68% das denúncias contra policiais envolvendo vítimas negras eram arquivadas sem investigação aprofundada, enquanto apenas 31% das denúncias envolvendo vítimas brancas sofriam o mesmo destino. Os números eram irrefutáveis. Não era mais questão de percepção ou interpretação. Era matemática da discriminação, estatística da injustiça institucionalizada. Túlio Braga publicou uma série especial de reportagens sobre os dados, com infográficos detalhados e histórias individuais que humanizavam os números. Uma delas era sobre Roberto Nunes, um jovem negro de 23 anos que foi espancado durante uma abordagem em 2020, teve todos os dentes da frente quebrados e, quando tentou registrar queixa, foi ameaçado de ser preso por desacato à autoridade. Seu caso foi arquivado em menos de 2 semanas. Roberto, ao ver sua história publicada ao lado do caso de Aline, sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Procurou a ONG e, incentivado por Marcela, decidiu reabrir seu processo. Não estava sozinho. Dezenas de outros casos foram reabertos, criando uma onda que o sistema judicial não podia mais ignorar. Enquanto isso, dentro da polícia, uma divisão profunda começava a se formar.
De um lado, os defensores da velha guarda, que viam as investigações como traição e perseguição. Do outro, um grupo crescente de policiais jovens que, inspirados pela coragem de Mateus, começavam a questionar práticas normalizadas e exigir reformas internas. Um desses policiais era a tenente Fabiana Correia, veterana de 15 anos de corporação, negra, que sempre navegou nas estruturas policiais com cuidado extremo para não ser rotulada como problemática. Mas ao acompanhar o desenrolar do caso Aline, algo mudou dentro dela. Em uma reunião interna do batalhão, ela se levantou e disse: "Se continuarmos protegendo os que agem errado, todos seremos vistos como cúmplices. Precisamos escolher que tipo de polícia queremos ser." A fala foi recebida com silêncio constrangedor por alguns e aplausos discretos por outros. Fabiana sabia que havia cruzado uma linha, mas não se arrependia. Dias depois, foi procurada por Mateus, que estava formando uma rede de apoio para policiais que quisessem denunciar irregularidades internamente. Ela aceitou participar. Ramírez e Dornelles, cada vez mais isolados, começaram a mostrar sinais de desespero. Dornelles finalmente formalizou um pedido de delação premiada, oferecendo informações sobre o esquema de extorsão em troca de redução de pena. Seu advogado negociou diretamente com Vilar, entregando documentos que comprovavam pagamentos regulares de ao menos 17 estabelecimentos comerciais ao longo de 4 anos. A delação de Dornelles foi um golpe fatal em Ramírez, que se viu sozinho, sem aliados, sem saída. Seu advogado aconselhou o acordo, mas Ramírez, movido por uma mistura de orgulho e negação, recusou. Acreditava que ainda poderia reverter tudo no julgamento, que encontraria jurados simpáticos, que a opinião pública de verdade estava do seu lado. Era uma ilusão que desmoronaria em breve. César Varela, por outro lado, estava em uma posição ainda mais delicada. Como promotor, ele conhecia o sistema por dentro e sabia exatamente como suas ações seriam interpretadas juridicamente. Tentou negociar, mas Vilar foi inflexível. Não há acordo para quem corrompeu o sistema que deveria proteger. Você vai responder por tudo. A data do julgamento foi marcada. Seria em 60 dias, tempo suficiente para a preparação das defesas e organização das provas. A expectativa tomou conta do país. Emissoras de TV negociavam direitos de transmissão ao vivo. Jornais internacionais enviavam correspondentes. O caso Aline Marçal havia se tornado um marco, um divisor de águas que transcendia suas circunstâncias específicas. Aline, no centro de tudo isso, tentava manter alguma normalidade. Voltou a trabalhar na ONG, agora em uma função diferente, coordenando o acolhimento de novas vítimas que chegavam diariamente. Era uma forma de transformar sua dor em ação, seu trauma em ferramenta de transformação coletiva. Em um encontro com Joana Liberato e Roberto Nunes, os três compartilharam suas histórias, seus medos, suas esperanças. "Não importa o que aconteça no julgamento", disse Aline, "já mudamos algo. Provamos que o silêncio pode ser quebrado." Joana segurou sua mão. "E que não estamos sozinhos", Roberto completou, "e que nossa dignidade não depende da aprovação deles." Era um momento de conexão profunda, uma teia de solidariedade que se formava entre pessoas que compartilhavam a experiência comum da injustiça e a coragem rara de enfrentá-la. As semanas que antecederam o julgamento foram marcadas por uma mobilização sem precedentes. A sociedade civil se organizou de maneiras inesperadas. Artistas criaram uma exposição itinerante chamada Mecas de Resistência, com fotografias de mulheres negras e seus cabelos como símbolo de identidade e luta. A imagem de Aline com o cabelo cortado se tornou um ícone, reproduzida em murais, camisetas e cartazes por todo o país. Universidades promoveram simpósios sobre racismo estrutural nas instituições de segurança pública.
Pesquisadores apresentaram dados alarmantes. A cada 10 casos de violência policial com vítimas fatais, 8 envolviam pessoas negras. A cada 20 denúncias de abuso arquivadas sem investigação, 15 tinham sido feitas por pessoas de comunidades periféricas. Os números não mentiam, e agora havia um caso emblemático que tornava impossível ignorá-los. Helena utilizou esse período para preparar meticulosamente cada aspecto do julgamento. Revisou pessoalmente todos os depoimentos, analisou cada evidência, antecipou cada argumento que as defesas poderiam apresentar. Sabia que esse julgamento seria observado não apenas pelo país, mas internacionalmente, e que qualquer falha procedimental poderia ser usada para questionar a legitimidade do processo. Marcela, por sua vez, coordenava a estratégia legal junto a uma equipe de advogados voluntários que se ofereceram para atuar como assistentes de acusação. Tinham um caso sólido: o vídeo de Mateus, o depoimento de Cíntia, os documentos financeiros, os registros de arquivamento sistemático, mas sabiam que casos sólidos haviam sido derrotados antes por júris influenciados por preconceitos inconscientes ou por estratégias de defesa que apelavam ao medo e aos estereótipos. A defesa de Ramírez contratou um advogado conhecido por suas táticas agressivas, Dr. Severino Macedo, que já havia defendido com sucesso outros policiais acusados de abuso. Sua estratégia era previsível: desqualificar as vítimas, questionar a credibilidade das testemunhas, apelar ao medo do caos social que viria se policiais não pudessem agir com firmeza necessária. Em entrevistas à imprensa, Macedo já ensaiava seus argumentos. Meu cliente é um homem que dedicou 20 anos de sua vida a proteger a sociedade. Atuou em áreas de risco, enfrentou criminosos perigosos, salvou vidas. Um vídeo editado, tirado de contexto em um momento de tensão extrema, não pode apagar décadas de serviço. A narrativa era sedutora para parte da população. Mas desta vez havia algo diferente. A quantidade de evidências era esmagadora e a coragem de testemunhas como Mateus e Cíntia criava rachaduras na blindagem tradicional da corporação. Mateus, que continuava sob proteção, mas agora atuava abertamente como defensor de reformas policiais, deu uma entrevista que viralizou. Eu jurei proteger e servir, mas proteger quem? Servir a quê? Se protegemos apenas os que se parecem conosco, os que têm poder, os que não questionam, então traímos nosso juramento todos os dias. Ser policial deveria significar defender os mais vulneráveis, não aterrorizá-los. A fala inspirou outros policiais a se manifestarem. Uma carta aberta assinada por 237 policiais militares de todo o país foi publicada, pedindo reformas estruturais no treinamento, na corregedoria e nos protocolos de uso da força. Era um movimento interno que pegou até mesmo os sindicatos de surpresa. Fabiana Correia, a tenente que havia se pronunciado em reunião interna, tornou-se porta-voz não oficial desse grupo. Em entrevistas, explicava: não somos contra policiais, somos contra a impunidade. Somos contra a cultura que nos ensina a ver cidadãos como inimigos. Queremos servir nossas comunidades com dignidade, e isso só é possível quando há responsabilização real. Enquanto isso, César Varela enfrentava seu próprio colapso. Afastado das funções, investigado criminalmente, abandonado por aliados políticos que antes o cortejavam, ele via seu mundo desmoronar. Em uma última tentativa desesperada, vazou para jornalistas aliados uma versão dos fatos em que se apresentava como peça menor em um sistema viciado, tentando transferir responsabilidade para superiores. A estratégia não funcionou. Vilar tinha provas suficientes de que Varela não era peça menor, mas arquiteto ativo do esquema de proteção.
seus e-mails, suas instruções diretas, suas intervenções pessoais em casos específicos. Tudo documentado, datado e irrefutável. Aline, em meio a toda essa turbulência, encontrou refúgio em momentos simples. Jantares com Helena, conversas com amigas da ONG, sessões de terapia com doutora Núbia. Estava aprendendo a separar Aline, a pessoa, de Aline Marçal, o símbolo. Permitia-se momentos de fragilidade, de choro, de dúvida, e isso, paradoxalmente, a fortalecia. Em uma dessas conversas com a terapeuta, Aline confessou: "Tenho medo do julgamento, não de perder, mas de ganhar. Porque se ganharmos, vão dizer que foi vitória política, que o sistema cedeu à pressão, e se perdermos, vão dizer que nunca houve crime, que foi tudo exagero. Em ambos os casos, a verdade fica em segundo plano." Doutora Núbia refletiu por um momento antes de responder. A verdade não depende de veredictos. A verdade já foi dita. Por você, por Mateus, por Cíntia, por cada pessoa que teve coragem de falar. O julgamento é apenas a resposta institucional. Importante sim, necessária sim. Mas não é onde a verdade começa ou termina. Aquelas palavras trouxeram a Aline uma paz inesperada. Ela havia cumprido seu papel, dissera sua verdade. Recusara o silêncio. O que viesse depois, viria, mas sua dignidade permaneceria intacta. Na véspera do julgamento, Helena visitou Aline em casa. Sentaram-se na varanda, observando a cidade iluminada pela noite. "Amanhã começa o julgamento", disse Helena. "Mas independente do resultado, quero que você saiba, já vencemos. Porque mudamos a conversa, porque dezenas de pessoas encontraram coragem para falar, porque policiais como Mateus e Fabiana escolheram o lado certo. Isso não se desfaz com um veredicto." Aline assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Obrigada, tia, por tudo, por estar aqui, por não desistir." Helena abraçou a sobrinha. "Nunca desistiríamos, porque não se trata apenas de você. Nunca se tratou. É sobre todas nós. E todas que virão." Naquela noite, em diferentes partes da cidade, pessoas se preparavam para o dia seguinte. Ramires, insone, revisando mentalmente cada momento daquela manhã fatídica. Dornelles, arrependido, mas tentando convencer-se de que a delação fora a escolha certa. Varela, derrotado, aceitando o inevitável. Mateus, nervoso, mas firme. Fabiana, esperançosa. Marcela, determinada. Vilar, focado. E Aline, finalmente em paz, pronta para enfrentar o que viesse. Porque já havia conquistado algo que ninguém poderia tirar. Sua voz de volta. A manhã do julgamento amanheceu nublada, como se o próprio céu antecipasse a gravidade do que estava por vir. Desde as primeiras horas, multidões começaram a se concentrar em frente ao Tribunal Superior de São Vítor. Desta vez, porém, não havia divisão visível. A maioria esmagadora dos presentes carregava mensagens de apoio a Aline e exigências por justiça. O movimento Ordem e Honra havia convocado manifestação paralela, mas compareceram apenas algumas dezenas de pessoas, desanimadas e sem a energia dos primeiros dias. Dentro do tribunal, o sistema de segurança foi reforçado. Detectores de metal, revista minuciosa, identificação obrigatória. Jornalistas ocupavam toda a área destinada à imprensa, câmeras posicionadas estrategicamente para capturar cada momento. A transmissão ao vivo havia sido autorizada por Helena, que entendia a importância da transparência absoluta naquele processo. Aline chegou acompanhada de Marcela e de Helena, que faria o papel de juíza-presidente. Vestia um conjunto sóbrio, discreto, mas seus cabelos, agora crescidos irregularmente desde aquele dia terrível, estavam soltos, sem adornos. Era uma escolha simbólica deliberada. Mostrar as marcas do que aconteceu, não escondê-las.
Ao entrar na sala de audiências, sentiu o peso de centenas de olhares sobre si. Reconheceu alguns rostos, Joana Liberato e Roberto Nunes, que conseguiram lugares nas primeiras fileiras. Mateus, que testemunharia novamente, agora sem medo. Cíntia Moura, ainda nervosa, mas sustentando-se na certeza de ter feito a coisa certa. E tantos outros, rostos anônimos que carregavam suas próprias histórias de injustiça e finalmente viam uma possibilidade real de mudança. Ramírez e Dornelles entraram separadamente, cada um com seu advogado. Ramírez mantinha uma expressão de desafio forçado, mas seus olhos traíam o medo. Dornelles, que já havia firmado delação, parecia menor, encolhido, evitando olhar para qualquer lado. César Varela aguardava em outra sala. Seu julgamento seria posteriormente, mas estava presente como testemunha arrolada pela acusação. Helena assumiu seu lugar, bateu o martelo e declarou a sessão aberta. Sua voz ecoou firme e clara pela sala. Este julgamento não é apenas sobre eventos ocorridos em uma manhã específica. É sobre o tipo de sociedade que escolhemos ser. É sobre se toleraremos que aqueles investidos de poder o usem para humilhar, agredir e silenciar. É sobre se teremos coragem de olhar para nossas instituições e exigir que sejam dignas da confiança que depositamos nelas. Foi uma abertura incomum, mais filosófica que o protocolo habitual, mas necessária. Helena queria estabelecer desde o início que aquele não seria um julgamento comum, resolvido por tecnicalidades. Seria um ajuste de contas moral entre a sociedade e suas estruturas de poder. A acusação, liderada por Vilar com apoio de Marcela, começou apresentando o vídeo completo gravado por Mateus. A sala mergulhou em silêncio absoluto enquanto as imagens se desenrolavam na tela. Cada insulto, cada gesto de violência, cada segundo daquele corte de cabelo que transformava a humilhação pessoal em símbolo de opressão histórica. Quando o vídeo terminou, várias pessoas na plateia choravam abertamente. O advogado de Ramírez, Dr. Severino Macedo, tentou sua estratégia prevista, questionou a integridade do vídeo, sugeriu edição, contextualizou a pressão extrema que policiais enfrentam em situações de manifestação. Meu cliente é humano. Seres humanos cometem erros sob pressão. Isso não o torna um criminoso, torna-o alguém que merece nossa compreensão. Marcela se levantou para o contra-argumento. Erros são involuntários. O que vimos não foi erro. Foi escolha deliberada de humilhar, de degradar, de exercer poder sobre alguém indefeso. E não foi a primeira vez. Os documentos que apresentaremos demonstrarão um padrão de comportamento que se estende por anos. E foi exatamente isso que fizeram. Um por um, casos anteriores foram apresentados. Denúncias arquivadas, vítimas silenciadas, o mesmo padrão se repetindo. Joana Liberato foi chamada para testemunhar sobre o espancamento de seu filho. Sua voz tremeu, mas não quebrou. Meu menino tinha 15 anos. Voltava da escola com o uniforme, a mochila cheia de cadernos. Foi jogado no chão, pisado, insultado. Quando tentei defender meu filho, fui ameaçada. Disseram que se eu insistisse, meu filho seria marcado como elemento suspeito para toda a corporação. Roberto Nunes testemunhou sobre os dentes quebrados, sobre a humilhação, sobre como desistiu de buscar justiça porque não adiantava mesmo. Eu aceitei o silêncio porque achei que não tinha escolha, mas vendo a coragem dela, apontou para Aline, entendi que sempre temos escolha. E eu escolhi não ser mais cúmplice do meu próprio apagamento. Mateus foi chamado novamente. Desta vez, não havia tremor em sua voz. Descreveu a cultura interna da corporação, os conselhos que jovens policiais recebiam sobre não levar muito a sério denúncias de certos tipos de pessoas. Explicou como o vídeo que gravou foi um ato de desespero moral, uma linha que não conseguia mais cruzar.
Eu poderia ter ficado calado. Seria mais fácil, mais seguro. Mas toda vez que olhava no espelho, via alguém que eu não respeitava. Preferi arriscar minha carreira a perder minha humanidade. A defesa tentou desacreditá-lo, sugerindo que tinha motivos pessoais, ressentimentos com Ramírez e Dornelles. Mas Matheus respondeu com simplicidade devastadora. Meu único ressentimento é ter testemunhado um crime e inicialmente não ter tido coragem de denunciá-lo imediatamente. Esse é o peso que carrego. Quando Cíntia Moura testemunhou sobre os arquivamentos sistemáticos, sobre as ordens diretas que recebia, sobre o medo que sentia de questionar superiores, ficou claro para todos na sala que não se tratava de casos isolados. Era sistema, era estrutura, era escolha institucional. César Varela foi chamado à tribuna. Tentou manter compostura, mas diante das evidências, e-mails, memorandos, ordens escritas de próprio punho, não tinha para onde fugir. Vilar foi implacável. O senhor, como promotor, tinha o dever de buscar justiça. Em vez disso, construiu muros de impunidade. Por quê? Varela hesitou. Depois respondeu com um cinismo cansado. Porque era o que sempre foi feito. Porque era mais fácil. Porque desafiar o sistema parecia impossível. E agora? Perguntou Vilar. Ainda parece impossível? Varela olhou para Aline pela primeira vez desde que entrara na sala. Depois, baixou os olhos. Não. Agora sei que era covardice disfarçada de pragmatismo. Foi o momento mais devastador do julgamento. Não pela confissão em si, mas pelo reconhecimento explícito de que a injustiça não era acidente, era conveniência. Era a escolha consciente de quem tinha poder de mudar as coisas e optou por manter o status quo. Após 3 dias intensos de julgamento, com depoimentos que alternavam entre revelações devastadoras e momentos de profunda emoção, chegou o momento das alegações finais. A sala estava lotada, cada assento ocupado, pessoas acompanhando de pé nos corredores. A tensão era palpável, o ar pesado com a expectativa de um veredicto que transcendia os limites daquele tribunal. Dr. Severino Macedo, advogado de Ramírez, fez sua última tentativa. Apelou à tradição, ao sacrifício que policiais fazem diariamente, ao perigo constante que enfrentam. Tentou humanizar seu cliente, falou da família, dos anos de serviço, dos momentos em que salvou vidas. Não estamos aqui para julgar um monstro. Estamos julgando um homem imperfeito que, em um momento de pressão extrema, cometeu excessos. Excessos que ele reconhece e pelos quais está disposto a responder proporcionalmente, mas não a ter toda a sua existência reduzida a um único dia terrível. Foi um discurso tecnicamente competente, emocionalmente calculado, mas soou vazio diante da montanha de evidências apresentadas. Principalmente diante dos rostos das vítimas presentes na sala, cada uma representando não um único dia terrível, mas um padrão sistemático de violência e impunidade. Marcela Quintana levantou-se para as alegações finais da acusação. Não gritou, não dramatizou. Sua voz era firme, calma, mas carregada de uma autoridade moral inegável. Este caso não começou quando Aline Marçal teve seu cabelo cortado em uma sala de custódia. Começou décadas atrás, quando decidimos, como sociedade, que certos corpos mereciam menos proteção que outros. Quando normalizamos que pessoas negras, pessoas pobres, pessoas de comunidades periféricas podiam ser tratadas não como cidadãos, mas como ameaças a serem contidas. O que aconteceu com Aline foi apenas a manifestação mais visível de algo muito mais profundo e muito mais antigo. Ela pausou, deixando as palavras ressoarem. Os réus não agiram sozinhos. Agiram dentro de uma estrutura que os protegeu, os encorajou e os blindou por anos. César Varela não arquivou denúncias porque era incompetente. Arquivou porque o sistema o permitia, o incentivava, o recompensava com alianças políticas e progressão na carreira.
Ramírez e Dornelles não abusaram de seu poder porque eram maçãs podres. Abusaram porque sabiam que a árvore inteira estava doente. Marcela virou-se para o júri. Vocês têm hoje a oportunidade de dizer não mais. Não em nosso nome, não com nossa conivência. Condenar estes homens não é apenas punir indivíduos, é enviar uma mensagem que ressoa muito além destas paredes. A farda não é escudo para a crueldade, o poder não é licença para humilhar, e o silêncio não é mais opção. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Mesmo aqueles que chegaram com reservas, com dúvidas, com lealdades divididas, sentiam o peso daquele momento. Helena, como juíza-presidente, fez suas considerações finais antes de encaminhar o caso ao júri. Senhoras e senhores jurados, o trabalho de vocês não é fácil. Exige que olhem além de suas próprias experiências, além de seus próprios preconceitos e vejam a verdade que está documentada nestes autos. Exige coragem, porque condenar significa reconhecer que nosso sistema falhou. E reconhecer falhas é sempre mais difícil que perpetuar negações. O júri se retirou para a deliberação. As horas que se seguiram foram agonia pura. Aline caminhou pelos corredores do tribunal, incapaz de ficar parada. Helena permaneceu em seu gabinete, revisando mentalmente cada aspecto do processo, procurando falhas, preocupada com recursos futuros. Marcela atendia jornalistas, sempre cautelosa para não demonstrar excesso de confiança nem desespero. Mateus, Fabiana Correia e outros policiais reformistas aguardavam juntos em uma sala separada. Sabiam que o veredicto afetaria profundamente suas próprias lutas internas por mudança institucional. Uma absolvição seria devastadora, não apenas judicialmente, mas simbolicamente. Após 6 horas de deliberação, o júri retornou. A sala foi novamente preenchida em minutos. O silêncio era ensurdecedor quando o presidente do júri se levantou para ler o veredicto. Quanto ao réu Valdo Ramírez, pelos crimes de abuso de autoridade, lesão corporal qualificada por motivação racial e injúria racial, o júri o considera culpado em todas as acusações. Um suspiro coletivo atravessou a sala. Algumas pessoas começaram a chorar silenciosamente. Aline fechou os olhos, sentindo as pernas tremerem. Quanto ao réu Érico Dornelles, pelos mesmos crimes, reconhecendo a delação premiada, mas não afastando a responsabilidade pelos atos cometidos, o júri o considera culpado, com atenuantes a serem consideradas na dosimetria da pena. Quanto ao réu César Varela, pelos crimes de obstrução de justiça e prevaricação, o júri o considera culpado em todas as acusações. A sala explodiu, não em celebração descontrolada, mas em um misto de alívio, emoção e reconhecimento. Pessoas se abraçavam, choravam, compartilhavam um momento que muitos nunca acreditaram que veriam. Justiça real, tangível, documentada. Ramírez permaneceu imóvel, o rosto pálido, finalmente compreendendo a dimensão irreversível do que havia perdido. Dornelles abaixou a cabeça, resignado. Varela fechou os olhos, derrotado. Helena bateu o martelo, restaurando a ordem. A dosimetria das penas será anunciada em sessão posterior, após análise dos atenuantes e agravantes. Mas fica registrado. Este tribunal reconhece a gravidade dos crimes cometidos e a necessidade de responsabilização plena. Quando a sessão foi encerrada, Aline foi cercada por jornalistas, apoiadores, outras vítimas. Mas ela pediu um momento, afastou-se e caminhou até uma janela que dava para a praça onde tudo começou. Lá embaixo, centenas de pessoas celebravam, cartazes sendo levantados, cantos coletivos ecoando. Marcela se aproximou, colocou a mão no ombro de Aline. Você conseguiu. Conseguimos. Aline assentiu, lágrimas correndo livremente agora. Não foi só isso que queríamos, né? Queríamos que isso mudasse tudo.
e vai mudar, respondeu Marcela com convicção. Não imediatamente, não magicamente, mas vai, porque hoje provamos que é possível. E possibilidade é a semente de toda transformação real. Helena se juntou a elas, envolvendo Aline em um abraço silencioso. Ali, naquela janela, as três mulheres observaram a multidão lá embaixo. Não era vitória completa. Nunca seria, mas era um começo real, documentado, irreversível. E às vezes, pensou Aline, começar é tudo o que precisamos para provar que o impossível é apenas o difícil, que ainda não tentamos com coragem suficiente. 6 meses após o veredito, o Tribunal Superior de São Vítor não era mais o mesmo. A mudança não estava apenas nos novos protocolos de segurança ou nos cartazes sobre direitos civis afixados nos corredores. Estava no ar, na forma como as pessoas caminhavam por ali, na consciência coletiva de que algo fundamental havia sido alterado. Helena Marçal estava em seu gabinete revisando a proposta de criação do Observatório de Justiça Racial, um órgão independente que monitoraria casos de discriminação no sistema judicial e policial. A iniciativa havia nascido diretamente do caso Aline e contava com apoio de organizações nacionais e internacionais. Já não era mais apenas sobre punir culpados, mas sobre construir estruturas que impedissem novos abusos. As penas haviam sido definidas semanas após o veredicto. Ramírez recebeu 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Dornelles, por conta da delação, 8 anos com possibilidade de progressão após cumprimento de 1/3 da pena. César Varela, 6 anos, com perda permanente do direito de exercer função pública. Não eram penas simbólicas. Eram reais, concretas, documentadas. Mas o impacto do caso foi muito além das condenações individuais. A Corregedoria da Polícia passou por uma reestruturação completa. Um novo protocolo de investigação de denúncias foi implementado, com participação de observadores civis e prazos rígidos para análise. Policiais começaram a receber treinamento obrigatório sobre viés racial, uso proporcional da força e direitos humanos. Mateus e Fabiana Correia foram convidados para integrar a equipe de instrutores, levando suas experiências diretamente para a formação de novos agentes. A transformação não foi pacífica. Houve resistência interna, protestos de setores conservadores da corporação, tentativas de sabotar as reformas. Mas o caso Aline havia criado uma pressão social que não podia mais ser ignorada. A opinião pública, antes dividida, agora exigia mudanças concretas. Políticos que antes ignoravam o tema passaram a incluí-lo em suas plataformas. A mudança era lenta, imperfeita, mas inegavelmente real. Aline retornou à ONG, agora em uma função ampliada. Tornou-se coordenadora nacional do programa Vozes Não Silenciadas, que acolhia vítimas de abuso policial, oferecia suporte jurídico gratuito e pressionava por reformas legislativas. A organização cresceu exponencialmente. O que antes era um escritório modesto com recursos limitados, agora ocupava um prédio inteiro, com equipes especializadas em diferentes áreas: psicologia, direito, comunicação, advocacy político. Seu cabelo havia crescido, mas ela escolheu mantê-lo em um corte que lembrasse sutilmente o que aconteceu. Não como trauma, mas como testemunho. Não escondo minhas cicatrizes, ela disse em uma entrevista recente. Elas fazem parte da minha história. E minha história faz parte de uma luta muito maior. Joana Liberato abriu um processo formal contra os responsáveis pelo espancamento de seu filho, agora com apoio jurídico completo da ONG. Seu caso foi reaberto, reanalisado e finalmente levado a julgamento. Roberto Nunes conseguiu tratamento dentário custeado por um fundo de reparação criado especificamente para vítimas de violência policial.
Mas mais importante que as reparações individuais foi o reconhecimento. Suas dores eram reais, suas histórias importavam, sua dignidade era inegociável. Mateus deixou a polícia formalmente, mas continuou atuando na área de segurança pública como consultor independente. Viajava pelo país, dando palestras, treinamentos, compartilhando sua experiência. Escolher fazer a coisa certa destruiu minha carreira policial, ele dizia com frequência. Mas me deu algo muito mais valioso, a capacidade de olhar no espelho e me respeitar. Fabiana Correia foi promovida a capitã e assumiu a coordenação do novo Departamento de Integridade e Transparência da Polícia Militar. Enfrentava resistência diária, ameaças veladas, tentativas de isolamento, mas permanecia firme, apoiada por uma rede crescente de policiais que compartilhavam sua visão de uma corporação que servisse verdadeiramente à população. Cíntia Moura foi realocada em outro estado com nova identidade no programa de proteção a testemunhas. Mas antes de partir, gravou um vídeo que foi usado em treinamentos institucionais. Silêncio não é neutralidade. Quando você vê injustiça e não faz nada, você escolheu um lado. Escolheu o lado do opressor. Marcela Quintana foi reconhecida internacionalmente por seu trabalho no caso. Recebeu prêmios de organizações de direitos humanos. Foi convidada para palestrar em universidades. Tornou-se referência em litígio estratégico contra racismo institucional. Mas seu maior orgulho não eram os prêmios. Era o crescimento do número de advogados jovens, especialmente negros, que procuravam a ONG querendo atuar na área de direitos civis. César Varela, cumprindo pena em regime semiaberto após bom comportamento, deu uma entrevista exclusiva, onde reconheceu publicamente seus erros. Não foi perdoado por todos, nem deveria ser. Mas sua confissão detalhada ajudou a mapear outros esquemas de proteção institucional, levando a novas investigações e reformas. Em uma manhã ensolarada, Helena e Aline retornaram ao local exato onde tudo aconteceu. A sala de custódia havia sido desativada e transformada em um memorial. Nas paredes, fotos de todas as vítimas conhecidas de abuso policial no estado, acompanhadas de seus nomes e histórias. No centro, uma placa, para que nunca esqueçamos que justiça não é automática, é conquistada diariamente. As duas permaneceram ali em silêncio por alguns minutos. Depois, Aline falou: "Valeu a pena, tia? Todo o sofrimento, toda a exposição, tudo." Helena segurou a mão da sobrinha. A pergunta não é se valeu a pena. A pergunta é: tínhamos escolha? E minha resposta é não. Não tínhamos, porque viver com silêncio cúmplice seria pior que qualquer sofrimento que enfrentamos lutando. Aline assentiu. Mudamos algo. Não mudamos tudo, mas mudamos algo. E isso, respondeu Helena, é mais do que a maioria consegue em uma vida inteira. Do lado de fora do tribunal, a cidade seguia seu ritmo. Mas em pequenos gestos, em conversas cotidianas, em salas de aula onde professores discutiam o caso, em delegacias onde novos protocolos eram aplicados, em lares onde famílias finalmente se sentiam ouvidas, a transformação ecoava. Não era a revolução completa que alguns sonhavam. Não era o fim do racismo ou da injustiça. Mas era uma fissura real no muro da impunidade. Uma prova de que sistemas podiam ser desafiados, que vozes silenciadas podiam se tornar gritos coletivos, que a dignidade de uma pessoa poderia se transformar em movimento de milhares. E enquanto Aline caminhava pelas ruas de São Vítor, reconhecida por alguns, apenas mais uma cidadã para outros, ela carregava consigo a certeza de que sua história não era apenas sua. Era de Joana, de Roberto, de Mateus, de Cíntia, de todas as pessoas que ao longo da história recusaram-se a aceitar que injustiça era inevitável. Seu cabelo balançava ao vento, crescido, livre, símbolo não do que lhe foi tirado, mas do que nunca poderiam tomar.
sua voz, sua dignidade, sua humanidade inegociável. E naquele momento, sob o céu claro de uma cidade transformada, ainda que imperfeita, ainda que em luta constante, Aline soube que havia cumprido seu papel. Não como heroína solitária, mas como parte de uma corrente humana que se recusava a quebrar. A justiça não chegou completa, mas chegou real. E isso, pensou ela, era o começo de tudo. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Clica em curtir e comenta qual parte mais te impactou da história.